Hoje nós vamos estudar Marcos, capítulo 10, 11 e 12. Acompanhe comigo a leitura. Marcos, capítulo 10. Jesus ensina sobre o divórcio. Depois, partindo dali, ele se dirigiu para a região da Judéia, cruzando o rio Jordão. Uma grande multidão se juntou novamente ao redor de Jesus, e ele, como era de costume, tornou a ensiná-los. Alguns fariseus também se aproximaram dele e lhes perguntaram: É permitido a um homem se divorciar de sua esposa? Eles perguntaram isso para colocá-lo à prova. E ele respondeu: O que Moisés lhes ordenou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar uma certidão de divórcio e mandar a sua mulher embora. Jesus, porém, lhe disse: Moisés lhe deu essa lei por causa da teimosia de vocês. Pois desde o princípio da criação, como foi dito, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa. Os dois serão então um só corpo. Portanto, eles não são mais dois, mas sim como se fosse uma só pessoa. Por isso que ninguém separe o que Deus uniu. Quando chegaram em casa, os discípulos voltaram a perguntar sobre esse assunto, e Jesus lhe disse: Quem se divorciar de sua esposa e se casar com uma outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. E a mulher que se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, também estará cometendo adultério. Jesus escolhe as crianças. Depois disso, alguns trouxeram algumas crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos os repreenderam ao ver isso. Jesus ficou indignado e lhes disse: Deixe que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como essas crianças. Digo a verdade a vocês: quem não receber o reino de Deus, assim como uma criança o faz, nunca entrará nele. E pegando as crianças no colo, colocou as suas mãos sobre elas e as abençoou. Um jovem rico recusa seguir a Jesus. Quando Jesus estava começando de novo a sua viagem, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se aos seus pés, perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse ninguém falsamente, não seja desonesto, respeite seu pai e a sua mãe. E o homem então lhe disse: Mestre, desde pequeno tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus então olhou para ele e, sentindo um grande amor por ele, disse: Está faltando somente uma coisa. Vá, vende tudo o que você tem e distribua o dinheiro entre os pobres, pois assim você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O homem, porém, ficou desapontado ao ouvir isso e foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com o que Jesus lhe tinha dito, mas ele disse novamente: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais admirados e começaram a perguntar uns aos outros: Então, quem é que pode ser salvo? Olhando para eles, Jesus explicou: É impossível que as pessoas, mas não para Deus, para Deus tudo é possível. Pedro então lhe disse: Olhe, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor.
E Jesus respondeu: digo a verdade a vocês. Aquele que deixar casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberá muito mais ainda nesta vida. Ele receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. Muitos dos que agora são primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus fala de sua morte pela terceira vez. Eles estavam viajando para Jerusalém e Jesus caminhava à frente deles. Os discípulos estavam admirados com ele, mas alguns do que o seguiram estavam com muito medo. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes de lado e começou a lhes revelar as coisas que iam acontecer a ele, dizendo: escutem bem, nós estamos indo para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos líderes dos sacerdotes e aos professores da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos que não são judeus. Eles zombarão dele, cuspirão nele, baterão nele e, por fim, o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e pediram: Mestre, gostaríamos que nos fizesse uma coisa. E perguntou: o que queres que eu vos faça? E eles disseram: nós gostaríamos que nos desse o direito de sentar ao teu lado na sua glória, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, lhe disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem, por acaso, beber do cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com o que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. E Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas não sou eu que estabeleço quem vai se sentar à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares são para as pessoas para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Mas Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os que não são judeus são dominados pelos que são considerados seus governadores e são seus líderes que exercem autoridade sobre eles. Com vocês, entretanto, isso não deve acontecer. Pelo contrário, aquele que entre vocês quiser ser o importante, tem que servir a vocês. E aquele que quiser ser o primeiro entre vocês tem que ser o servo de todos. Digo isso, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e até mesmo para dar a vida como resgate por muitos. Jesus cura um cego. Jesus e seus discípulos atravessaram a cidade de Jericó. Quando saíam da cidade acompanhados por uma grande multidão, encontraram um mendigo cego sentado à beira da estrada. Seu nome era Bartimeu, isso é, o filho de Timeu. Quando o cego ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a gritar, dizendo: Jesus, da família de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que eles ficassem quietos. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, da família de Davi, tenha pena de mim. Jesus então parou e disse: chame-no. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, pois ele está chamando você. Bartimeu atirou seu casaco para o lado, levantou-se depressa e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: o que você quer que vos faça por vocês? E o cego respondeu: eu quero voltar a ver, mestre. Então Jesus lhe disse: você pode ir embora agora, pois a tua fé o curou. E no mesmo instante o cego recuperou a visão e começou a seguir Jesus estrada afora. Marcos capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus e seus discípulos foram até
Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Vão até aquela vila, ali adiante. Assim que entrarem na vila, vocês encontrarão preso um jumento, que nunca foi montado. Soltem-no e tragam-no até aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, respondam, porque o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Eles partiram e encontraram o jumento preso do lado de fora, perto da porta de uma casa, e soltaram. Algumas pessoas que estavam lá lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam o que Jesus tinha mandado eles responder. E as pessoas deixaram que eles fossem embora. Eles levaram o jumentinho até Jesus, onde estava, colocaram nele a sua capa e Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas sobre o caminho e outras espalharam ramos que tinham cortados no campo. E todas as pessoas, tanto as que iam à frente de Jesus, quanto as que iam atrás, gritavam: Glória a Deus! Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Glória a Deus nas maiores alturas. Jesus entrou na cidade de Jerusalém e se dirigiu para o templo. Olhando para a sua volta, como já era tarde, ele partiu para Betânia com seus 12 discípulos. Jesus então amaldiçoa uma figueira. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus sentiu fome, então, ao ver uma figueira de longe, com folhas, se dirigiu até ela para ver se havia algum figo nela. Mas, ao aproximar-se da árvore, não encontrou nenhum fruto, somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse: Que nunca mais ninguém coma seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Depois disso, seus discípulos seguiram para a cidade de Jerusalém. Quando entraram no templo, Jesus começou a expulsar todas as pessoas que estavam comprando ou vendendo alguma coisa lá. Ele virou as mesas daqueles que estavam trocando dinheiro e também daqueles que estavam vendendo pombas. Também não deixou que ninguém atravessasse o templo, carregando então coisas algumas. Depois ele começou a ensiná-los, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vocês, porém, a transformaram em um covil de ladrão? Ao ouvirem isso, tanto os líderes dos sacerdotes como os professores da lei começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Eles tinham tanto medo, pois a multidão estava maravilhada com seu ensino. Quando anoiteceu, eles saíram da cidade. A lição sobre a figueira sem figos. Na manhã seguinte, quando caminhavam, eles viram a figueira que estava seca, desde a raiz. Pedro lembrou e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem secou. Jesus então lhe disse: Acreditem em Deus? Digo a verdade a vocês: se alguém disser a esse monte, levanta-te, atira-te ao mar, e acreditar no que disse, vai acontecer, sem ter dúvida em seu coração. Então o que disse, acontece. Por isso eu lhes digo que tudo quanto vocês pedirdes em oração, acreditem que já receberam, e será de vocês. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe a esse os seus pecados. Dessa forma, o Pai de vocês está no céu também perdoará os seus. A autoridade de Jesus. Depois disso, eles voltaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os líderes dos sacerdotes, os professores da lei e os líderes se aproximaram dele e lhes perguntaram: Por meio de que tipo de poder você faz isso? Quem te deu esse poder para fazer essas coisas? Então Jesus lhe disse: Eu vou lhes fazer uma pergunta. Se me responderem, eu lhes direi: Quem me deu poder para fazer essas coisas? E responderam-me isso: Quem deu a João Batista autoridade para batizar? Foi Deus ou os homens?
E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Se nós dissermos que foi Deus, ele dirá: Então por que vocês não acreditam nele? Mas não podemos falar que foram os homens. Os líderes tinham medo do povo, pois todos acreditavam que João Batista era verdadeiramente um profeta. Então lhes responderam: Nós não sabemos. Ao que Jesus lhe disse: Então também não vou dizer com que faço essas coisas. Marcos capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. Depois disso, Jesus começou a falar com eles mediante parábolas e disse: Um homem fez uma plantação de uvas e cercou com um muro. Depois construiu um tanque onde as uvas seriam amassadas e uma torre. Então arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo certo, o dono mandou um servo seu aos lavradores a fim de receber parte dos frutos da sua plantação de uvas. Os lavradores, porém, pegaram o servo e, dando-lhes uma surra, o mataram, mandaram de volta de mãos vazias. E eles então enviou outro, mas eles bateram na cabeça deles e o insultaram. Então lhes enviou outro, que por sua vez foi morto por eles. O dono da plantação de uvas lhes enviou muitos outros, mas eles bateram em alguns e mataram a outros. Só restava ao dono da plantação enviar seu querido filho. E enviando, finalmente disse: Ao meu filho eles respeitarão. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Se nós o matamos, a herança será nossa. Então, agarrando o filho do dono, mataram-no e jogaram seu corpo fora da plantação. Agora eu lhes pergunto: o que o dono da plantação de uvas vai fazer com esses lavradores? Ele virá e os matará e arrendará a sua terra a outros lavradores. Você nunca leram as Escrituras? Elas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Os líderes, os sacerdotes e os profetas da lei entenderam que Jesus tinha dito essa parábola contra eles, e embora quisessem prendê-lo, tinha medo do povo, então deixaram-no ir embora. Jesus e os impostos. Depois enviaram alguns fariseus e alguns herodianos até Jesus para ver se o pegavam em alguma coisa que ele dissesse. E aproximando-se dele, disseram: Mestre, nós sabemos que é um homem honesto e que não se importa com o que as pessoas pensam e possam pensar, pois o Senhor não olha para a aparência, mas ensina sempre o caminho de Deus com toda a honestidade. É certo ou não pagar imposto ao imperador? Devemos pagá-los ou não? Jesus, porém, percebendo a hipocrisia deles, lhe disse: Por que estão me testando? Tragam-me uma moeda de prata para eu ver. E eles então deram uma moeda e lhe perguntou: De quem são essa imagem e essa inscrição? Do imperador, eles responderam. Então Jesus lhe disse: Dê ao imperador o que é dele e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram admirados com ele. Os saduceus perguntam sobre a ressurreição. Depois, alguns saduceus, os quais disseram não haver ressurreição, se aproximaram dele e perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva, para ele ter então filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Era uma vez 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo se casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. O terceiro aconteceu a mesma coisa. E nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. No dia da ressurreição, quando todos voltarem à vida, de quem ela será esposa?
uma vez que foi casada com todos os 7 irmãos. Jesus, porém, lhes respondeu: Como vocês estão enganados? E a razão é que não conheçam as Escrituras nem o poder de Deus. Quando o dia da ressurreição chegar, ninguém se casará. Porém, todos serão como anjos no céu. Mas a respeito da ressurreição dos mortos, você nunca leram no livro de Moisés a passagem que fala sobre o arbusto que queimava? Nela Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mandamento mais importante. Um dos professores da lei, aproximando-se de Jesus, ouviu a discussão e, como tivesse gostado da resposta que Jesus havia dado, lhes perguntou: Qual é o mandamento mais importante? Jesus então respondeu: O mandamento mais importante é o primeiro. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que seja maior do que esses. O mestre da lei lhe disse: O Senhor tem razão. Mestre, está certo quando diz que Deus é o único e que não existe outro a não ser Ele. O Senhor também está certo quando diz que devemos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, e que também devemos amar o nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos, pois tudo isso é superior a qualquer oferta de animais queimados ou sacrifícios. Quando Jesus ouviu aquela resposta sábia do mestre da lei, lhe disse: Vocês não estão longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a fazer mais nenhuma pergunta. Jesus pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no templo, ele disse: Como podem os professores da lei dizer que Cristo vem da família de Davi? O próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como pode ele vir da família de Davi? E a multidão ouviu com prazer. Jesus critica os professores da lei. E enquanto ensinava, dizia: Tenham cuidado com os professores da lei. Eles gostam de andar com suas roupas elegantes e de ser cumprimentados com respeito nos lugares públicos. Eles também gostam de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nas festas. Eles exploram as viúvas, roubam delas os seus bens e, ao mesmo tempo, fazem longas orações para serem notados. Esses receberão o pior castigo. Jesus ensina o ato de dar. Jesus estava sentado perto da caixa de contribuições no templo e observava como as pessoas punham seu dinheiro nela. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 centavo. Jesus, então, chamando os seus discípulos, disse: Digo a verdade a vocês. Essa viúva pobre colocou na caixa de contribuição mais do que fizestes todos os outros. Digo isso, pois todos deram do que tinha sobrado, e ela, porém, de sua pobreza deu tudo o que ela tinha. Lemos então Marcos capítulo 10, 11 e 12. E nesse momento eu convido você para orar junto comigo e agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença. Nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o Seu nome. Obrigado pela Tua palavra.
Obrigado pelo seu entendimento, pelo seu ensinamento para a nossa vida. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, meu Deus, ser abençoados, para que possamos, meu Deus, ser felizes diante, Senhor, da Tua palavra, diante, Senhor Deus, do Teu propósito. Em o nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos a avançar, ajuda-nos a romper, a ultrapassar cada uma das dificuldades e a viver no centro da Tua vontade. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que acompanharam essa leitura e que estão, Senhor, nessa oração, neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma forma especial. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like nesta oração, deixe. E nos comentários você vai colocar: hoje é o dia do meu milagre. Compartilhe essa leitura bíblica com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes e sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Shalom.